Se hoje tirassem de você as garantias, os aplausos e as distrações, o que sobraria? Quando o barulho cessa, ainda que por um segundo, quem é que permanece aí dentro? Você pode atravessar o próximo minuto como presa do acaso ou como dono do leme. E é exatamente aqui que três vozes antigas se levantam com a nitidez de um sino: Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Três vidas muito diferentes, um mesmo chamado: assuma o governo de si. 7 lições, 7 portas de entrada para uma força tranquila que não depende do humor do mundo. Por que você precisa disso na sua vida? Porque sem princípios, você será arrastado. Com princípios, você caminha. Vamos começar pelo terreno em que essas vozes nasceram. Não é um museu, é o mundo real, com ambição, perda, doença, poder, injustiça, imprevisto. Sêneca se movia entre palácios, intrigas, riqueza, política e descobriu ali o custo exato de se perder de si mesmo. Marco Aurélio carregava o peso de um império sobre os ombros e ainda assim escrevia, à noite, quase sussurrando para a própria alma, para não esquecer o essencial. Epicteto nasceu escravo, experimentou a falta radical de controle externo e dali tirou a liberdade que ninguém poderia confiscar, a liberdade do juízo. Não são estátuas frias, são homens atravessando o fogo. E é justamente por terem ardido que suas palavras iluminam. Você não está aqui por curiosidade histórica. Está porque o seu dia precisa de uma espinha dorsal. Por que você precisa disso? Porque a vida moderna ampliou as vitórias e os perigos de sempre. A comparação ganhou megafones. O medo veste gráficos. A vaidade aprende novas máscaras. A pergunta, porém, é velha e direta: quem manda em você? Se a resposta for o clima lá fora, então qualquer brisa muda sua rota. Se a resposta for meus princípios, você se torna previsível para si mesmo. E isso é paz. Sêneca fala do tempo com a franqueza de quem viu muita gente rica de tudo, menos de si mesmo. Ele observa o desperdício elegante, as urgências que fazem barulho, mas não constroem nada, as horas entregues à distração, como quem derrama vinho caro no chão. Sua advertência é cirúrgica. A vida não é curta. Nós a encurtamos quando a gastamos sem critério. Em sua voz, há uma combinação rara de ternura e severidade. Ele reconhece nossas fraquezas, mas não as poupa do diagnóstico. O tempo é matéria-prima da alma. Como você o molda, molda você. Marco Aurélio escreve para dentro, cercado pelo lado de fora mais barulhento que um humano pode suportar. Ele não pretendia publicar nada. Escrevia para não se desviar. Em seus apontamentos, há um pacto silencioso com o dever. Fazer o que é certo, apenas porque é certo, ainda que ninguém veja. Esse imperador aprende a voltar aos fundamentos como quem volta ao fogo da forja, aquecer o caráter do próprio aço, tirar impurezas, endireitar o que entortou durante o dia. Em Marco, a grandeza não está no trono, mas na disciplina de pensar reto quando tudo convida ao atalho. Epicteto, por sua vez, entrega a chave do portão. Diferencie com honestidade o que depende de você do que não depende de você. Essa linha, invisível e decisiva, separa escravidão de liberdade. O corpo alheio, as decisões dos outros, a sorte, o passado, o humor do tempo não obedecem ao seu comando. Seus juízos, seus desejos, suas aversões, seu assentimento, sua ação, isso pertence ao seu domínio. A vida começa a mudar no instante em que você tira o peso do que não responde e coloca amor no que responde.
é o gesto inaugural de toda a maturidade. Por que você precisa disso na sua vida? Porque sem essa distinção, você desperdiça energia lutando contra paredes e negligencia as portas que se abririam com um empurrão firme. Porque sem essa disciplina do olhar, você trata a opinião como fato, impulso como ordem, medo como profecia. O estoicismo não lhe pede frieza, pede clareza. Não pede que você vire pedra, pede que você vire jardineiro. Identificar o que cresce, o que precisa de poda, o que deve ser arrancado pela raiz. Jardim não é ausência de caos, é caos educado. Talvez você se pergunte, mas onde entram as tais 7 lições? Aqui, na costura desses 3 mestres. Elas não são truques, nem tarefas de aplicativo, são princípios que se convertem em postura. A primeira brota de Epicteto, a fronteira do controle. Sem ela, todo o resto fica nebuloso. A segunda se afirma com Sêneca, o zelo pelo tempo, não como o relógio tirano, mas como o solo de onde tudo nasce. A terceira é a que Marco repete ao ouvido, governo de si, mesmo quando ninguém está olhando. A quarta, comum aos 3, é a régua das virtudes, sabedoria para ver, coragem para agir, justiça para lembrar do outro, temperança para dar medida. A quinta é a reconciliação com o destino. Não apenas suportar, mas transfigurar. Não apenas aceitar, mas converter o que acontece em matéria de obra. A sexta é o papel. Quem você escolhe ser hoje? Filho, pai, amiga, profissional, aprendiz. E como honra esse papel aqui e agora? A sétima é o segredo visível. O obstáculo, quando encarado com retidão, vira caminho. Não como slogan, mas como arquitetura da mente. Note como essas 7 linhas não se chocam com a vida normal. Pelo contrário, encaixam-se nela com a precisão de uma chave bem talhada. Não se trata de viver num templo. Trata-se de ser templo por dentro enquanto atravessa mercado, trânsito, e-mail, silêncio, conversa difícil, mal-entendido, elogio e falha. É uma sobriedade que não rouba a alegria, ela a depura. É uma firmeza que não produz dureza, ela elimina a fraqueza teatral e mantém a fibra. É uma humildade que não se confunde com o autoaniquilamento. Ela põe cada coisa no tamanho certo, inclusive o seu eu. Você talvez diga, mas o mundo mudou. Sim, as formas mudaram. A matéria, não. A vaidade ganhou números. A inveja mede cliques. O medo faz gráficos. A preguiça usa termos técnicos. Ainda assim, a alma humana continua a mesma oficina. E os mesmos erros de sempre pedem as mesmas virtudes de sempre. Por isso, esses 3 continuam de pé quando tantas modas ideológicas viram pó. Não é nostalgia, é reconhecimento do que não expira. Imagine uma balança na sua mesa. De um lado, tudo o que o mundo joga sobre você. Expectativas, acidentes, elogios, injustiças, atrasos, convites. Do outro, sua mão steady, seu olhar treinado, sua decisão. Não é que você pese mais, é que você sabe onde pousar o peso. Sêneca te pede que pese cada compromisso contra o ouro do tempo. Marco te pede que meça cada impulso contra o critério do dever. Epicteto te pede que pese cada acontecimento contra a fronteira do controle. Quando você passa a viver pesando assim, a vida deixa de ser uma escada rolante fora do controle e vira uma escada normal. Você sobe degrau por degrau. Cansa às vezes, mas é seguro, honesto, seu. Nessa estrada, as palavras prático e filosófico deixam de brigar. Prático não é o que tem passo a passo, é o que funciona. Filosófico não é o que é nebuloso, é o que dá forma. O encontro dos dois é raro e precioso. Ideias que viram ossatura.
É disso que tratamos aqui. As 7 lições não são acessórios. São a estrutura invisível que sustenta o teto nos dias de vento. Quando tudo balança, não é o esmalte que te mantém de pé. É a viga. Há um ponto que precisa ser dito sem perfume. Isso tudo custa. Custa vaidades antigas, justificativas prontas, desculpas colecionadas. Custa o prazer infantil de culpar tudo e todos por tudo. Custa a fantasia de que um dia o mundo alinhará a própria dança ao seu capricho. Mas o que você recebe em troca paga o preço com sobra. Uma vida que você reconhece como sua. Uma paz que nasce não porque as ondas pararam, mas porque você aprendeu a manejá-las. Uma alegria que não é euforia, é assentimento ao real. Talvez você queira uma imagem para guardar no bolso enquanto escuta o restante do vídeo. Guarde esta. Uma oficina. Ferramentas limpas, madeira viva, ferro, faíscas, paciência. Você entra ali todos os dias, sem plateia, e trabalha a peça chamada caráter. Há dias em que nada encaixa, você recomeça. Há dias de obra que se mostra, você agradece e volta ao básico. Sêneca te lembra de chegar no horário, o tempo não espera. Marco te lembra de medir 2 vezes antes de cortar, o critério evita desperdício. Epiteto te lembra de usar a ferramenta certa, não adianta martelar a água do rio. Oficina, não templo, não circo, trabalho de gente grande. Por que você precisa disso agora, e não um dia? Porque a vida não pergunta se você está pronto, ela acontece. E quando acontece, é tarde para improvisar princípios. Você não nasce com uma bússola moral calibrada, você a constrói, afina, protege. Esses 3 homens, nessas 7 lições, te entregam um instrumento que funciona na chuva, no sol, no alto mar e no corredor de um hospital. Funciona quando te aplaudem e quando te esquecem. Funciona porque não está preso às circunstâncias, está preso a escolhas. No caminho, não confunda serenidade com lentidão, nem firmeza com rigidez, nem humildade com timidez. A serenidade é velocidade controlada. A firmeza é flexibilidade com espinha. A humildade é verdade boa de si, sem exagero, sem menosprezo. Sêneca depura, Marco consolida, Epiteto delimita. Os 3, juntos, fazem o serviço que você precisa, dar ao coração um norte e à mente um método. E se você teme que tudo isso te roube a espontaneidade, olhe para a arte verdadeira. Ela é liberdade dentro de forma. Um poema tem métrica, uma escultura tem resistência, uma sinfonia tem pauta. A vida também. As 7 lições são como a pauta. É nela que sua liberdade aprende a cantar sem desafinar. Sem pauta, até o silêncio tem lugar. Nas próximas partes, abriremos cada uma dessas lições com a calma de quem sabe que pressa é inimiga de raiz. Vamos desenhar a fronteira do controle com a caneta de Epiteto. Vamos medir o tempo com a régua de Sêneca. Vamos aquecer o aço interior com a forja de Marco. Vamos olhar para as virtudes sem maquiagem, para o destino sem superstição, para os papéis da vida sem vaidade e para os obstáculos sem terror. Não para recitar belas frases, mas para reconhecer, com aquela alegria estranha de quem volta para casa, que o caminho era simples e estava aí, sempre. Se você levar apenas isto da introdução, já terá um bem que não se rouba, a certeza de que é possível viver com grandeza sem espetáculo, com força sem barulho, com alegria sem anestesia. Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto não te prometem uma vida fácil, te oferecem uma vida alta. E alta não é a que aparece nas fotos, é a que se sustenta quando ninguém vê. 7 lições. Um mesmo impulso. Tornar-se digno da própria admiração. É por isso,
e somente por isso que você precisa disso. Porque quando o mundo oscila, a melhor notícia é descobrir que por dentro você não oscila mais. Sêneca, o ouro do tempo, a chama da ira e o peso das posses. Sêneca escreve como quem já viu de perto a engrenagem do poder e percebeu o custo invisível de vencer por fora e perder por dentro. Em Da Brevidade da Vida, sua frase mais famosa é um golpe seco na nossa autoilusão. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Ele não fala como moralista, fala como cirurgião. O diagnóstico é lúcido. Confundimos ocupação com importância, agenda cheia com vida cheia, e assim vendemos as horas mais nobres por migalhas de aprovação. 1. Lição do tempo, Sêneca, a matéria-prima de tudo. Para Sêneca, o tempo é o único bem verdadeiramente seu enquanto o vive. Nem mesmo a riqueza é tão sua quanto o minuto presente, porque dinheiro pode voltar e o presente não. Ele nos mostra 3 erros que drenam essa riqueza: distração travestida de dever, tarefas que se multiplicam, urgências alheias assumidas como se fossem nossas, importâncias que brilham e evaporam. Sêneca ironiza: gastamos o tempo como se tivéssemos saldo infinito e economizamos no que é supérfluo como se fosse essencial. Ele não fala como moralista, fala como cirurgião. O diagnóstico é lúcido. Confundimos ocupação com importância, agenda cheia com vida cheia, e assim vendemos as horas mais nobres por migalhas de aprovação. 2. Lição da ira, Sêneca. Domar o incêndio antes que vire ruína. Em Sobre a Ira, Sêneca chama a ira de paixão momentaneamente louca, não porque sentir seja pecado, mas porque a ira sequestra o juízo. Sua tese é direta: a ira promete força e entrega fraqueza, promete justiça e entrega desproporção. A pergunta que ele nos ensina a trazer à mesa é simples: isto que me tomou é força ou espuma? Se for espuma, espere baixar. Ele descreve os sinais da mente tomada: pressa de punir, prazer antecipado na queda do outro, incapacidade de ouvir, frases absolutas. Nada disso é coragem, é descontrole fantasiado de vigor. A firmeza que interessa a Sêneca é a firmeza limpa, que não precisa ferir para se manter de pé. Quando Sêneca aconselha clemência, não está protegendo covardes, está protegendo a civilidade interior, sem a qual a justiça vira vingança. Apagar incêndios por dentro é dever de casa, não para poupar o mundo, mas para não permitir que o pior de nós governe o melhor de nós. 3. Lição das posses, Sêneca. Usar sem ser usado. Sêneca não demoniza riqueza, fama ou conforto. O alerta é outro: não faça moradia em coisas que a maré pode levar. Ter pode ser bom, depender é que escraviza. Ele identifica 3 prisões comuns: avares de abundância, gente que acumula e vive como se fosse faltar sempre; atores de si, gente que compra símbolos de status para alugar respeito; prisioneiros do aplauso, gente que ajusta a alma à plateia do dia. A saída é reposicionar o lugar das coisas, virtuosas quando servem ao bem, perigosas quando servem de espelho. Sêneca resume: quem é livre? Aquele que não é escravo de si. O foco volta ao essencial: se a posse te melhora, use; se te diminui, afaste-se. Sêneca assim nos entrega 3 pesos e uma balança: tempo, emoção, posses, pesados pela régua da virtude. O que passa nesse crivo fica, o que não passa
vai. O efeito colateral é paz. Não a paz que depende de silêncio externo, mas a que nasce de coerência. Marco Aurélio. A cidadela interior, o dever sem plateia e o sentido do obstáculo. Marco Aurélio escreve para si e, por isso, escreve para nós. Em Meditações, ele não faz literatura, faz carpintaria de caráter. O cenário é tudo menos calmo. Guerra, doença, intrigas. Ele se senta e repete fundamentos, como quem afia a lâmina antes do trabalho. 4. Lição da cidadela interior. O lugar onde nada te alcança sem permissão. A imagem mais potente de Marco é a cidadela interior, um abrigo mental que nenhum evento externo pode invadir sem o seu assentimento. A frase âncora, que ecoa em várias traduções, é: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Não é misticismo, é engenharia do juízo. O acontecimento chega, o juízo o interpreta, a ação responde. Quebrar essa sequência é perder soberania. Mantê-la é governar. Marco insiste em 2 disciplinas: vigiar o juízo, detectar exageros, ler o que aconteceu sem adjetivos inúteis, distinguir fato de opinião. Se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da tua avaliação. E isso você pode cancelar agora. Escolher a conduta. Depois de ler, sem distorção, agir com retidão. Não há heroísmo de palco, há decência repetida. Marco nos lembra que o mundo é neutro, quem colore é a mente. Isso não elimina a dor nem a injustiça, mas impede que virem tiranas. Quando você volta ao posto de sentinela do juízo, os acontecimentos recuperam o tamanho que têm, às vezes grande, nunca maior que o seu poder de escolher a resposta. 5. Lição do dever sem plateia. Fazer o que é certo porque é certo. Marco fala muito de papéis. Ele se pergunta diante de cada situação: qual é o meu dever aqui? A palavra dever pode soar pesado ao ouvido moderno, acostumado a vontades. Mas em Marco, dever não é opressão, é arquitetura da liberdade. Ao cumprir o que é próprio de cada papel, governante, pai, amigo, cidadão, você deixa de ser refém do humor e passa a ser fiel à função. Levanta-te, ele escreve a si mesmo, não para viver mais, mas para agir em segundo a tua natureza. O convite é uma correção constante, menos espetáculo, mais substância. 3 notas práticas emergem da sua ética, sem virar lista de técnicas, e sim posturas. Simplicidade, cortar o supérfluo, falar o necessário, fazer o necessário. Benevolência, reconhecer que todos erram por ignorância, responder com firmeza que não humilha. E constância, voltar ao eixo toda vez que o dia entorta. Marco também desarma o medo do julgamento alheio. Em breve todos estarão mortos e também tu, e pouco importa quem te aplaudiu. Não é desprezo pelo outro, é lembrete de proporção. O aplauso não acrescenta virtude, o ataque não a retira. O critério é o que você sabe, em silêncio, que era o certo a fazer. 6. Lição do obstáculo. O que barra, burila. Das passagens mais citadas, o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Antes que o slogan moderno se aproprie dela, ouça a mecânica. Quando algo bloqueia, Marco pergunta: qual a ação segundo a natureza racional agora? Às vezes é insistir, às vezes é desviar, às vezes é parar, sempre é
não renunciar à retidão. O sentido do obstáculo, então, não é masoquismo, é transmutação. A pedra, enfrentada com medida e clareza, vira alavanca, muscula paciência, educa perspectiva, depura ambição. O mundo não conspira contra você, nem a seu favor. Ele é. A sua mente é que faz. E é aí, nesse fazer, que mora a dignidade de Marco. Resumo vivo de Marco Aurélio. Cidadela interior, preserve o posto do juízo, nada entra sem o seu sim. Dever sem plateia, papéis cumpridos com simplicidade e constância. Obstáculo transmutado, o que barra, burila, o que pesa, fortalece. O resultado não é frieza, é serenidade operacional, aquela calma que não adia o gesto nem o apressa, o ajusta. Epiteto, a fronteira do controle, os juízos que ferem e a arte da liberdade. Se Sêneca nos dá o ouro do tempo e Marco a cidadela, Epiteto entrega a chave do portão. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Assim começa o Enchiridion manual. Epiteto fala em sala de aula, com provocação e humor, dirigindo-se a quem realmente quer crescer. Seu alvo é liberdade, não a que se pede, a que se exerce. 7º, lição da fronteira, Epiteto, o mapa da liberdade. Epiteto divide o mundo em duas colunas. Depende de mim, opiniões, impulsos, desejos, aversões, a decisão de assentir ou não, em resumo, minha ação e meu juízo. Não depende de mim. Corpo, reputação, riqueza, cargos, opinião alheia, sorte, passado, clima. Ele não é ingênuo, sabe que o corpo adoece, que a reputação influencia, que a pobreza aperta. O ponto é outro. Confundir colunas destrói a alma. Tentar mandar no que não obedece gera frustração. Negligenciar o que obedece gera culpa. A fronteira não é teórica, é um gesto mental. Toda vez que algo nos toca, a pergunta matricial é: isso está na coluna do que depende de mim? Se sim, agir. Se não, assentar a mente e redirecionar energia. Epiteto é impiedoso com a tentação de culpar o mundo. Quando te deparares com algum trabalho penoso, lembra que não é o trabalho que te aflige, mas a opinião que tens sobre ele. A frase mais conhecida dissolve mitos. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Não é negação da dor, é negação da tirania da dor. Juízos, o lugar onde a dor se multiplica ou se aquieta. Epiteto explica de o impacto primeiro, o soco do real, é inevitável. Chamava isso de fantasia, mas o assentimento é nosso. Entre o impacto e o assentimento mora a liberdade. Quando dizemos sim a uma leitura apressada, sofremos em duplicata, pelo fato e pela ficção que adicionamos ao fato. Quando dizemos não à ficção, temos dor, mas não pânico. Ele nos chama à vigilância do discurso interno, abreviar adjetivos, desfazer superlativos, reduzir fatalismos, não para enfeitar a realidade, e sim para desinfectar a interpretação. Destino, escolha e dignidade. Epiteto não propõe passividade travestida de sabedoria. Sua imagem de liberdade é ativo contida, agir plenamente no que é seu e consentir serenamente no que excede seu braço. Queres ser invencível? Não combata aquilo que não depende de ti. Invencibilidade aqui é impossibilidade de ser forçado a trair a própria razão. Epiteto e a arte de preferir, sem se escravizar-se. Ele distingue preferidos e não preferidos. É sensato preferir saúde à doença, riqueza à pobreza, reputação à infâmia. Mas a virtude não depende disso. Se vier,
Use bem, se faltar, mantenha-se reto. A dignidade, então, não está à venda no mercado das circunstâncias. Isso esclarece um dos maiores equívocos. O estoico não é indiferente ao mundo, é independente dele quando o mundo pretende mandar na sua consciência. Aplicações de Epiteto ao nosso dia sem virar dicas. Sem cair em receitas, é possível enunciar posturas que cristalizam sua filosofia. 1. Escolha do assentimento. Antes de transformar sensação em sentença, investigue. 2. Economia de queixa. Reclamar não converte colunas. Corrigir, converte. 3. Honra do papel. Desempenhar com excelência aquilo que é seu fazer agora, sem pedir garantia de aplausos. Citações-chave de Epiteto para gravar na madeira. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Se queres ser invencível, não combatas aquilo que não depende de ti. 7 lições. Uma ossatura. Organizando as 7 lições ao longo dos 3 mestres. 1. Tempo. Sêneca. Riqueza que só existe no presente. Prioridade à justiça com a própria vida. 2. Ira. Sêneca. Fogo sem comando destrói. Força é governo, não foma. 3. Posses. Sêneca. Usar sem ser usado. Não morar em coisas móveis. 4. Cidadela. Marco. O posto do juízo é inegociável. 5. Dever. Marco. Papéis cumpridos sem plateia. Simplicidade, benevolência, constância. 6. Obstáculo. Marco. O que barra, burila. Transmutar sem teatralidade. 7. Fronteira. Epiteto. Liberdade na distinção entre controle e não controle. Invencibilidade do assentimento. Perceba a sinergia. Sêneca te entrega tempo limpo. Marco, critério de ação. Epicteto, soberania do juízo. Juntos, eles constroem a ossatura de uma vida alta. Não grandiosa para os holofotes, mas inteira por dentro. As citações que ecoam: não temos pouco tempo, tens poder sobre tua mente, algumas coisas dependem de nós. Não são slogans, são ferramentas de linguagem para reposicionar a atenção diante do real. Quando gravadas na madeira do cotidiano, elas mudam sua inclinação de resposta. Menos queixa, mais critério. Menos espuma, mais substância. Menos espetáculo, mais obra. Por que você precisa disso? Porque sem esses fundamentos, o dia te governa. Com eles, você governa o seu dia. E governar o dia não é controlar o mundo, é não perder de si no meio dele. Essa é a promessa modesta e gigantesca dos 3 estoicos. Devolver a você o comando do único território que sempre foi seu, a própria mente. O resto é cenário, e cenário muda. O que fica é a arquitetura que você constrói por dentro. Quando abrimos este vídeo, fiz a você 2 perguntas simples e implacáveis. Se tirassem as garantias e os aplausos, o que sobraria? E, quando o barulho cessa, quem permanece aí dentro? A partir daí, 3 vozes responderam com a clareza de um sino: Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. E as organizamos em 7 lições que não pedem plateia nem sorte, pedem governo de si. Agora, para fechar, amarramos o fio todo e deixamos as explicações finais no lugar certo, o lugar de onde as coisas realmente mudam, dentro. Sêneca nos trouxe o peso do essencial. Ele não foi um monge isolado, foi alguém que viu por dentro a febre do prestígio e entendeu o custo de vencer por fora e falir por dentro. Por isso, seu alerta não envelhece. Não temos pouco tempo. Desperdiçamos muito. Dele, herdamos 3 medidas silenciosas. A do tempo: aquilo que você entrega aos seus dias é aquilo que seus dias devolvem a você. Não há truque aqui. A das paixões: ira sem governo não é força, é espuma barulhenta.
a das posses. Use o que tiver, mas não more no que a maré pode levar. Com Sêneca, aprendemos a proteger a matéria-prima da vida, o tempo, a domar o incêndio que fere a casa por dentro, a ira, e a recolocar as coisas no lugar de coisas, as posses. O resultado é uma dignidade discreta que não grita, sustenta. Marco Aurélio, por sua vez, nos ensinou a arquitetura da calma, a cidadela interior. O mundo bate à porta, mas só entra com o seu assentimento. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos. Ele repete a si mesmo e a nós. Com ele, o dever deixa de soar opressivo e volta a significar liberdade com forma. Cumprir o papel de cada momento, com simplicidade e constância, sem transformar a vida em espetáculo. Por fim, Marco rearrumou o obstáculo. O que barra, burila. Não há romantização da dor, há transmutação da energia. A pedra que impede vira a alavanca quando a mente decide o que fazer dela. Com Marco, entendemos que a serenidade não é a ausência de vento, é leme firme. Epicteto completou o conjunto com a chave do portão, a fronteira entre o que depende e o que não depende. Não é um detalhe técnico, é o mapa da liberdade. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que temos sobre as coisas. Entre o impacto do real e a sentença que a mente emite, existe um intervalo. Ali mora a sua soberania. Dizer sim ao fato, sem dizer amém ao exagero, esse é o gesto de quem não entrega o governo da alma ao acaso. De Epicteto, herdamos uma insubmissão limpa. Não lutar contra o incontrolável. Não negligenciar o que nos pertence. Preferir o que é razoável preferir. Saúde, recursos, boa fama, sem vender a consciência por isso. Se você olhar para essas três vozes como ferramentas, verá um kit essencial. Sêneca te dá o relógio, tempo e prioridade. Marco te dá a cidadela e a bússola, juízo e dever. Epicteto te dá o mapa, fronteira do controle. Relógio, cidadela, bússola e mapa. Com isso, você atravessa qualquer terreno. O dia pode ser claro ou nublado. O noticiário pode aplaudir ou acusar. Os resultados podem vir cedo ou tarde. A sua rota não fica refém dessas marés, porque já não é desenhada por fora. As 7 lições que organizamos não são degraus burocráticos, são vigas de estrutura. Elas se resumem a um triplo movimento que atravessa todo o roteiro. Ver claro, escolher bem, agir reto. Ver claro é honrar Sêneca e Epicteto. Separar o fato da ficção, o essencial do supérfluo, o que depende do que não depende. Escolher bem é dar ao tempo o que o tempo merece, recusar a sedução da ira, pôr as coisas no lugar de coisas, lembrar do outro, a régua das virtudes. Agir reto é o compromisso de Marco. Cumprir o papel, sem drama, sem medo, sem plateia, e transformar o obstáculo em oficina. Alguém poderia dizer, mas isso não é duro demais? A resposta é outra pergunta. O que é mais duro? Ser arrastado por cada vento ou segurar o leme com as 2 mãos? Selecionar a própria postura não mata a alegria, ela a depura. Troca-se euforia por contentamento, exibicionismo por substância, ansiedade por critério. Nada aqui exige perfeição, exige retorno célere ao eixo. Errou? Volta. Perdeu a paciência? Repara. Desejou o aplauso? Corrige o foco. Grandeza, no sentido estoico, não é nunca cair. É não permanecer caído nem quando há público para isso. Note também como os 3 se protegem mutuamente de deformações. Sêneca impede que a disciplina vire crueldade consigo. Marco impede que a serenidade vire indiferença. Epicteto impede que o aceitar vire vindição. Quando essas linhas se cruzam, nasce um tipo de alegria sóbria, que não precisa de anúncio. Você reconhece a própria vida nas próprias mãos. E é aqui que respondemos pela última vez ao gancho que te trouxe até este vídeo. Por que você precisa disso? Porque no fim de tudo, você terá de viver consigo. O mundo pode te dar contratos, curtidas, troféus e jantares. Ele não pode te entregar a experiência de respeitar, honestamente, a pessoa que você se tornou. Isso é trabalho de dentro.
E é disso que tratam Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. A construção de alguém que você admira quando ninguém está olhando. Repare, não estamos celebrando dureza, e sim compreensão. Compreender a natureza do tempo é tratar seus dias com reverência. Compreender a natureza das paixões é não servir de cavalo a elas. Compreender a natureza das coisas externas é desistir de comandar o que não obedece e investir com honra no que responde à sua escolha. O fruto é paz. Não a paz de quem se esconde do mundo, mas a paz de quem atravessa o mundo sem perder o eixo. Se quiser guardar uma imagem final, guarde esta. Você na oficina silenciosa do próprio caráter, martelando devagar, aparando excessos, polindo arestas. Sêneca ao teu lado perguntando se esse minuto está bem empregado. Marco verificando se o corte está justo. Epicteto lembrando qual ferramenta serve para qual material. Não há plateia, há trabalho. E quando a peça fica pronta o suficiente para o dia de hoje, você a usa no mundo, sem alarde. Amanhã, volta e recomeça. É assim que o comum se torna clássico. Concluir, portanto, é simples. Não espere o mundo alinhar-se para começar a viver alto. Use o relógio de Sêneca, a cidadela e a bússola de Marco, o mapa de Epicteto. Veja claro, escolha bem, haja reto. O resto é rumor. Aqui dentro, o leme é seu.